Você sabe o que é liberalismo? Você pode não ter recebido informações corretas sobre ele, mas a notícia, não tão boa, é que você está vivendo em um sistema social e econômico organizado pelas teorias liberais, que no passado foram revolucionárias, mas hoje são reacionárias. Vamos entender esse pacote? Esse é o terceiro encontro do nosso curso de formação política. Se você não assistiu os outros vídeos, é interessante fechar esse vídeo aqui e assistir os anteriores, porque o curso foi organizado a partir de uma sequência lógica. Todos os vídeos com as letras CF, abreviação de curso de formação, acompanhadas de um número, são partes desse curso. Mas por que estamos colocando esse curso na internet? Somos educados para achar que entendemos o tempo que vivemos, mas de fato nos faltam informações e instrumentos para desvendar essa complicada realidade. Isso facilita que nos manipulem e nos tratem como idiotas. Nosso propósito é que você tenha mais elementos para refletir e pensar livremente. Se você continua aqui, um pedido: dê um clique no joinha e compartilhe o vídeo com os amigos. Não custa nada e ajuda muito. Agradecemos. No encontro anterior, conversamos sobre o desenvolvimento como sentido geral da vida. Hoje abordaremos os mecanismos do liberalismo e do capitalismo que impedem o desenvolvimento da maioria da sociedade. De qual desenvolvimento estamos falando? Do desenvolvimento físico, emocional, intelectual, cultural, profissional, da criatividade, entre outros. Vimos também no vídeo anterior que esse desenvolvimento depende de apoio emocional para as crianças, de alimentação, de educação de qualidade para todos, saúde para todos, trabalho digno, produção de riqueza e repartição dela por todos, cultura e arte para todos, uma sociedade, enfim, sem opressões, etc. No final daquele encontro deixamos a pergunta: o liberalismo e o capitalismo reacionários facilitam ou impedem esse desenvolvimento? Como estamos usando o termo reacionário, vamos ver o que essa palavra significa. Reacionário é o indivíduo ou grupo que recusa a evolução da sociedade. O reacionário questiona, nega e combate firmemente o presente político e econômico e defende o retorno a formas políticas e econômicas já superadas, formas que ficaram lá no passado. Um bom exemplo de comportamento reacionário é o que você agora mesmo observa nas manifestações de rua. Grupos pitorescos vestidos com roupas parecidas com roupas militares, com faixas defendendo o retorno de uma ditadura militar. Isso é o comportamento do reacionário. Mas que tipo de volta ao passado os atuais reacionários querem, além de bradarem por intervenção militar? Querem que os privilégios do liberalismo e do capitalismo continuem sendo apropriados por uma minoria, enquanto se amplia a exploração e a morte para os assalariados, os mais pobres, criando condições que se assemelham a sistemas já lá do passado, como o feudalismo e a escravidão. Mas voltemos ao pensamento liberal. O que é liberalismo? Liberalismo é um conjunto de ideias filosóficas que dão a base para o capitalismo, as principais ideias que convencem as pessoas e justificam o capitalismo. Seu primeiro grande pensador foi John Locke, um burguês inglês que viveu no século XVII antes do capitalismo, que se insurgiu contra o absolutismo, o governo dos reis, aqueles reis que diziam governar em nome de Deus. As teorias liberais defendem que todos tenham direitos como liberdade total para os indivíduos, garantia da propriedade privada e democracia política. Parece bom, não é? Já o capitalismo é o sistema econômico derivado das ideias liberais, ou seja, um sistema onde alguns têm a liberdade para produzir e acumular riquezas. Em outro vídeo mostraremos os mecanismos do capitalismo pelos quais essas riquezas e os grandes patrimônios se concentram na mão de meia dúzia. Agora vamos ver mais de perto os valores defendidos pelos liberais e se esses valores são realmente para todas as pessoas, para todos os seres humanos. O primeiro valor liberal é a liberdade. A liberdade para os liberais é a liberdade de ir e vir, liberdade de venda e troca no mercado,
de negociar suas propriedades livremente, desenvolvimento por méritos próprios, a tal meritocracia, de comprar conforto e saúde para si e para os seus descendentes, entre outros privilégios. Mas quando observamos atentamente a realidade, quando olhamos para a realidade da maioria, essa liberdade pregada pelos liberais é para todos? Existe liberdade de ir e vir quando a maioria das pessoas não tem condições de pagar os meios de locomoção? A maioria dos assalariados, na prática, tem direito de ir e vir, de se deslocar por onde desejar? Vejamos a liberdade de venda e troca no mercado. Que bens e propriedades a maioria dos assalariados tem para vender ou trocar no mercado? A maioria pode, pelo menos, negociar com os patrões o valor dos próprios salários, quando há milhões de desempregados implorando por um emprego? E quanto à liberdade de negociar livremente as propriedades, a maioria das pessoas tem liberdade para negociar livremente no mercado? Negociar o quê? Meia dúzia de bens de baixo valor financiados em dezenas de prestações e alienados aos bancos? E o desenvolvimento por méritos próprios? A maioria que está nas condições que acabamos de descrever pode se desenvolver intelectualmente, profissionalmente, financeiramente, tudo por mérito próprio? E a liberdade de comprar conforto e saúde para si e para os seus? Como esse mesmo contingente de pessoas pode comprar conforto e saúde numa realidade onde mais da metade dos assalariados recebe menos de um salário mínimo por mês? Agora, vejamos o segundo valor liberal, a garantia da propriedade privada. Essa é uma maravilha. O que quer dizer propriedade privada? Se formos apressados, podemos responder, são os bens das pessoas. Um apartamento, um sítiozinho, um carro, bicicleta, um computador e outros. Mas isso é propriedade privada? Não, não é. Isso é propriedade particular, que é diferente de propriedade privada. Propriedade privada, como o próprio nome diz, é um tipo de propriedade que não pode ser adquirido pela maioria, mas somente privadamente por alguns. É aquela propriedade privativa de poucos, de um pequeno grupo. Ou seja, a propriedade das grandes extensões de terra, das grandes fábricas, das fontes de matéria-prima, das fontes de energia, dos bancos, das grandes fortunas e por aí vai. Ao contrário do que os defensores do liberalismo dizem, a garantia da propriedade privada no liberalismo e no capitalismo não é a garantia dos bens de todos, das propriedades de todos, mas a garantia e a segurança das grandes propriedades para um pequeno grupo. Por último, vejamos o terceiro valor liberal, a democracia política. A democracia política, segundo os liberais, seria a possibilidade de todos decidirem sobre a gestão dos bens e políticas para a vida, ou seja, decidir sobre a forma de organização da sociedade, decidir sobre habitação, saúde, emprego, sobre meio ambiente, sobre a água potável que bebemos, sobre a qualidade da escola para os nossos filhos, sobre o transporte público, etc. Na prática, a democracia liberal é a forma pela qual os ricos impedem a participação da maioria nas decisões sobre essas questões. Os liberais ricos controlam os governos para que esses direcionem recursos arrecadados de toda a sociedade para as empresas desses ricos, para a ampliação do patrimônio dos mesmos. Essa democracia liberal serve para que este pequeno grupo, essa pequena classe elitizada, também controle os legislativos e crie leis que garantam para si recursos milionários, proteção à propriedade privada, controle social e policial contra a maioria empobrecida. Quando sentem que seu enorme patrimônio corre risco na iminência de convulsões sociais, convulsões, aliás, provocadas pelo empobrecimento criado pelo sistema liberal concentrador, os liberais não titubeiam em patrocinar ditaduras militares como ocorreu em 1964 no Brasil e em diversos países mundo afora. Vamos mostrar alguns exemplos objetivos da mais clara e violenta concentração de riqueza provocada pelas ideias e pela forma capitalista hoje em andamento no Brasil. Essa lista que vamos apresentar agora para você, a lista dos 10 milionários mais ricos do Brasil, foi publicada por uma empresa ligada ao mundo financeiro chamada Mobius. Jorge Paulo Lemann acumula uma fortuna de 14,9 bilhões de dólares ou
75 bilhões de reais. Joseph Safra acumula um patrimônio de 12,8 bilhões de dólares ou 65 bilhões de reais. Eduardo Saverin acumula uma fortuna de 11 bilhões de dólares ou 55 bilhões de reais. Marcel Herrmann acumula um patrimônio de 6,7 bilhões de dólares ou 35 bilhões de reais. Carlos Sicupira acumula uma fortuna de 6,3 bilhões de dólares ou 30 bilhões de reais. Pedro Moreira Salles acumula um patrimônio de 4,15 bilhões de dólares ou 20 bilhões de reais. João Moreira Salles, da mesma família do Pedro Moreira Salles, acumula um patrimônio de 3,95 bilhões de dólares, quase 20 bilhões de reais. O terceiro membro da mesma família, Fernando Moreira Salles, acumula um patrimônio também de 3,95 bilhões de dólares ou quase 20 bilhões de reais. Walter Salles acumula um patrimônio de 3,95 bilhões de dólares ou quase 20 bilhões de reais. E o 10º e último da lista, Alexandre Bering, acumula um patrimônio de 4,3 bilhões de dólares, mais de 20 bilhões de reais. O total de riqueza dessas 10 pessoas soma 360 bilhões de dólares ou 1,8 trilhão de reais. Para você ter uma ideia, o PIB de 2019 foi 7,3 trilhões de reais. Ou seja, esse pequeno grupo de pessoas, 10 pessoas, eles têm o equivalente a 1/4 de toda a riqueza produzida no Brasil em 2019. Agora pense aí, as ideias liberais e seu sistema econômico, o capitalismo, estão sendo implementados no mundo há 400 anos. Essas ideias favorecem a maioria? Bem, esperamos que tenha ficado algumas dicas do porquê o liberalismo e o capitalismo são reacionários. Essas ideias e esse sistema estão levando a sociedade para o passado, para algo igual ou pior que o feudalismo, onde poucos tinham tudo e a maioria vivia em farrapos. No próximo vídeo conversaremos mais sobre os mecanismos perversos do capitalismo, sistema derivado do pensamento liberal, do liberalismo, que existe para concentrar as riquezas produzidas por toda a humanidade nas mãos de poucos.